Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abre a palavra do Senhor em Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11. Parábola do filho pródigo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz aqui. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali o desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Saindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-lhe depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pedindo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, se tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais novo estava no campo, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu estás comigo, e todas as coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome do Senhor, agradecer a Deus, e vamos passar pelo louvor. Senhor Deus poderoso, Deus querido, glória a Deus, aleluia. Eu te agradeço pela tua palavra gloriosa, meu amado Pai poderoso. Oh, glória a Deus e aleluia, Senhor Deus santo. Quantos filhos pródigos, Deus poderoso, Deus santo.
Quantos estão, meu Deus, meu Pai poderoso, Deus Santo? Senhor, meu Deus, meu Pai poderoso, que já não querem mais vir para a igreja, já não querem mais estar na Tua presença, Pai. Porque, meu Deus, meu Pai poderoso, Deus Santo, meu Deus, meu Pai, tem os prazeres desse mundo, prazeres dessa terra, Pai amado, Pai querido. Senhor, liberta, transforma, Senhor. Em nome do Senhor, vai atrás, meu Deus, meu Pai, com Teu poder, com Tua graça. Aqueles que estão na casa, aqueles que estão em qualquer lugar nesse momento, Pai. Resgata, transforma, liberta, faz uma grande obra, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó, Senhor, que nós não venhamos ser igual, meu Deus, meu Pai. Ó Deus de poder, Senhor Deus de glória, o filho mais velho, Pai, quando viu, meu Deus, meu Pai, o filho mais novo retornar, ele ficou com ciúmes, meu Deus, meu Pai, ele ficou indignado, meu Deus, meu Pai, por causa das roupas novas, da veste nova, do anel, Pai poderoso. Ó Senhor Deus poderoso, Deus santo, meu Deus, meu Pai querido, que nós não venhamos ser igual o filho mais velho, mas que nós venhamos se alegrar com a conversão do nosso irmão, da nossa irmã, que nós venhamos se alegrar com o retorno daqueles que estão, meu Deus, meu Pai, voltando para a Tua presença, Deus. Em nome do Senhor, que nós venhamos se alegrar, meu Deus, meu Pai, na Tua presença. Eu te agradeço e te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. O grupo Herdeiro da Promessa, dá a oportunidade, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Depois eu vou estar passando para o pastor.
Glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vai estar passando a palavra para o pastor, em nome do Senhor Jesus, que vai estar trazendo a mensagem nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Nós sabemos que a vitória é certa, né? Para aqueles que confiam, né, no Senhor Jesus Cristo, né? A gente vê que Elias, né? Elias, quando ele profetizou para o rei Acabe, ele orou para o céu, né? Ele pediu um sinal para Deus, né? Ele falou para um dos seus servos ir olhar mais adiante no fundo do monte, né? Ele orou a Deus para que Deus mandasse a chuva sobre a terra, né? Aí quando ele orou a Deus, ele falou: o que você viu? Eu vejo uma mão, né? Uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Glória a Deus, aleluia, no nome do Senhor. Né? Se a gente for ver pela lógica humana, a gente olhando de baixo para cima, a gente vê que é pequena. Uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem é pequeno. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas se chegar perto é do tamanho de um avião.
Glória a Deus, aleluia. A providência de Deus, as coisas de Deus veio para confundir o homem, veio para confundir, mas não sabe o trabalhar de Deus, né? Era um sinal que Deus ia mandar uma grande chuva, glória a Deus, aleluia. É um sinal, glória a Deus, aleluia, que Deus cuida do seu povo, que Deus cumpre com a palavra dele, que Deus cumpre com a palavra do servo dele. Era só apenas um sinal que Deus ia manifestar o poder dele naquele tempo, no tempo de Elias. E Deus enviou uma chuva abundante, 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou e a chuva desceu. Glória a Deus, veio a tempestade. Glória a Deus, aleluia. Veio a chuva, Deus respondeu. Glória a Deus, aleluia. Com chuva. E Deus abençoou. Glória a Deus, aleluia. Porque nem chuva nem orvalho havia. Mas Deus foi e abençoou. Glória a Deus, aleluia. Se nós orarmos, glória a Deus, aleluia. Deus responde. Glória a Deus, aleluia. Deus vocês vão, Senhor. Vamos estar passando a palavra do pastor nessa noite. Vamos orar para que Deus usar o servo dele. Não que nós queremos ouvir, mas que Deus quer falar através da boca do pastor. Soberano Deus, eterno Pai. Aqui está o teu servo, Deus poderoso, Deus querido. Usa, meu Deus, meu Pai, não que eu quero ouvir, meu Deus, meu Pai, mas que o Senhor quer falar conosco, meu Pai amado, Pai céu, através do teu servo, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Em nome do Senhor, amém. Salve a igreja, pastor Jesus. Amém. Bom, glórias a Deus. É muito maravilhoso poder estar aqui, né, na presença de Deus. Ontem nós falamos aqui no culto a respeito de perdão, né? Glórias a Deus. Ontem Deus trouxe uma palavra para a igreja a respeito de perdão. Nós temos que perdoar o nosso inimigo e amar o nosso amigo. Glórias a Deus. E hoje eu quero, né, assim que Deus venha nos ajudar nesta noite, para nós comentar hoje a respeito de oração. Hoje é o culto determinado às famílias, né, irmãos? Então eu quero que os irmãos abram a sua vida aí, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 hoje. Nós vamos comentar a respeito de um homem, Cornélio, né, seu nome, que fazia muitas orações, né? E é o que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de orar. O tempo do fim está próximo. Glórias a Deus. Eu quero, glórias a Deus, convidar a missionária que ela vai estar passando a leitura da igreja. Ela vai ler para nós, porque é bastante versículo, irmão. Ela vai ler até o 22, então. Vai começar no 10 primeiro e vai até no versículo 22. Aleluia, a paz do Senhor, amém? Amém. Atos 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo, que ele falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar.
quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia, como um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez ele disse à voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Amém? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a honra e a glória do teu santo nome, Senhor meu Deus, que damos graça por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e o quanto o Senhor ainda continua fazendo, Pai. Tudo quanto está acontecendo aqui nesta noite, Pai, é para te louvar o teu nome, para te adorar e dizer para o Senhor que sem a tua presença aqui, Pai, nada somos neste mundo, Deus. E nós precisamos muito dos teus conselhos, Pai, do teu ensinamento, Pai, para que nós possamos, meu Deus, passar os nossos tempos aqui, Pai, os nossos dias em cima desta terra, Pai, fazendo a tua vontade, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, venha nesta noite nos cobrir com teu sangue, Pai. Venha nos dar o livramento a cada lar, a cada família, Pai. Porque é o culto a favor da família, Pai. É o culto, meu Deus, do Pai, que estamos orando a favor das almas, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa visitar a cada lar e a cada família, Pai, dando o livramento, Pai, de tudo, ó Pai, por todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bom, glórias a Deus. Como foi falado, ontem a gente comentou a respeito de perdão. Glórias a Deus, aleluia. Que Pedro, Deus estava, Jesus contando uma parábola do homem que tinha 100 ovelhas. Glórias a Deus. E uma delas se perdeu, glórias a Deus, e o Senhor deixou aquelas 99 e foi em busca daquela perdida. Ontem o outro foi comentar esta passagem, glórias a Deus, aleluia. E depois Jesus estava, glórias a Deus, fazendo uma correção na vida dos discípulos, como quem diz, estava pregando, glórias a Deus, uma doutrina dura para aquele povo ali que estava ao lado dele, o qual ele falou, glórias a Deus, que, glórias a Deus, se o irmão se levantar contra uns, glórias a Deus, tem que ir conversar com ele, glórias a Deus, se ele der ouvido, ganhasse ele para Deus, mas se ele não desse ouvido, trazer, glórias a Deus, na presença da congregação, apresentar o caso dele para a igreja. Glórias a Deus,
E neste assunto aí saiu esta palavra do perdão. Glórias a Deus, o qual Pedro, ouvindo aquele discurso ali, aquela mensagem, ele olhou para Jesus e falou: Senhor, até quantas vezes, se o meu irmão pecar contra eu, glórias a Deus, vou perdoar ele. Ele citou um número que não fosse pouco, mas também para ele era muito, porque ele falou até 7 vezes, Senhor. Aí Jesus olhou para ele e falou: olha, eu não digo até 7, mas eu falo para você até 70 vezes 7. Então por aí você vê, irmãos, a facilidade e que nós temos de errar e de pecar na presença de Deus, muitas das vezes dentro do lar, no trabalho, no passeio, onde for nós estamos, glórias a Deus, a todos estamos fazendo algo que entristece a Deus, glórias a Deus, aleluia. E aqui hoje nós estamos vendo uma história, um acontecimento bíblico de um homem, glórias a Deus, o qual não tinha direito de salvação. Perante a sociedade, o país onde ele nasceu, glórias a Deus, então não tinha como, glórias a Deus, ele chegar ao conhecimento do Evangelho até então, porque aquele povo não se comunicava com os outros. Ou que seja, glórias a Deus, aleluia, aquele povo daquela cidade não se comunicava com os cristãos. Os gentios não se comunicavam com o cristão. Ou que seja, os judeus, os fariseus, os publicanos, e daí por diante cada um tinha uma, glórias a Deus, uma crença e tinha, glórias a Deus, uma lei para cumprir dentro daquela cidade. E aqui a gente começa a ver um homem, glórias a Deus, aleluia, que a Bíblia relata que ele vivia em constante oração. Ele vivia numa constante oração. Por que ele vivia em constante oração? Porque ele gostava de Deus, ele gostava da atitude, glórias a Deus, do que os judeus, glórias a Deus, andavam, ou que seja, os cristãos andavam praticando. Ele olhava, só que ele não podia ter acesso, glórias a Deus, não podia entrar na companhia do servo de Deus devido, glórias a Deus, aleluia, aquela desigualdade, glórias a Deus, de um povo para com o outro povo, glórias a Deus, aleluia. Então a gente começa a analisar a respeito daquela passagem da mulher samaritana ali no poço de Jacó. Você começa a analisar essa história aí e você vê que ali Jesus já quebrou aquele protocolo, aquela força de impedimento que tinha entre aquelas nações. Então ali no poço de Jacó, essa barreira caiu por terra. Essa barreira caiu por terra, o qual o Senhor de passagem, ele chega e senta na beira daquele poço ali, cansado da viagem, irmãos, aleluia, ele para ali, sentou ali, e a Bíblia relata que passando alguns minutos depois, chegou uma mulher ali, Samaria, para tirar água do poço, como é o costume deles, os samaritanos, dia ali tirar água.
E Jesus, então, ele observou todo aquele movimento. Certamente essa parada dele não foi por uma causa, não foi simplesmente pela sede do corpo físico, mas pela sede de ganhar aquela alma e abrir uma certa liberdade para que todos chegassem ao conhecimento do caminho e do reino de Deus. E ali sentadinho ali, glórias a Deus, aquela mulher chega para tirar água. Ele fala: mulher, dá-lhe de beber. A mulher levou susto. Ela levou susto porque ela sabia da tradição da cidade e da natureza, né, do seu país. Aí ela fala assim: olha, como tu, sendo judeu, pede de beber para o samaritano, para a mulher samaritana. Ele, olhando para ela num gesto de misericórdia que hoje está olhando para a nossa vida, ele pegou, olhou para aquela mulher e falou: olha, mulher, se tu soubesse quem quer de beber, certamente tu daria, glórias a Deus, a luz de beber. Porque a água que eu der, glórias a Deus, aleluia, ela vai saciar a sua sede e vai fazer que salve para a vida eterna. O que significa? Você não só vai saciar a sua sede, mas também você vai ter direito da sua salvação. Então, cadê a barreira? Diga comigo, caiu ou não caiu por terra essa barreira? Então essa mulher agora ficou mais interessada de querer saber aquele assunto ali. Ela falou assim: mas espera aí, esse poço aqui é muito fundo demais, e eu vejo que o Senhor não tem porta, não tem como tirar. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E foi comentando os assuntos com ela. Glórias a Deus, aleluia. E quando os discípulos chegou da cidade que tinha ido comprar pão, eles admiraram de ver e ouvir o Senhor Jesus Cristo falando com aquela mulher, mas não ousaram perguntar nada para o mestre, porque entenderam aquela conversa ali. Eu quero dizer nesta noite, irmão, glórias a Deus, pela revelação da palavra, o qual o Espírito Santo me revela nesta noite. Glórias a Deus, aleluia. Que Cornélio, glórias a Deus, ele conhecia todo, glórias a Deus, o seu mandamento, a sua lei, glórias a Deus, devido a ele ser um homem centurião, glórias a Deus, aleluia, um homem de bem, um homem que trazia um bom testemunho dentro da cidade, conhecedor das suas leis, mas conhecia também o poder, glórias a Deus, a manifestação, glórias a Deus de Deus, porque ele, glórias a Deus, aleluia, ele estava constantemente em oração, pedindo a direção de Deus. A Bíblia fala: e havendo em Cesareia um homem, por nome de Cornélio, centurião da corte, chamado italiano, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual faz muita esmola e após o povo, e dele continua, orava a Deus. Esse quase a hora, a nona do dia, viu, glórias a Deus, claramente uma visão, um anjo de Deus que se resplendor para ele, dizendo: Cornélio, o que
fitando o olho nele, e muito atemoroso disse: que é, Senhor? E disse-lhe: a tua oração e a tua esmola subiu para a memória de Deus. Agora, pois, enviareis homens a Jope, manda chamar Simão, o qual tem por sobrenome Pedro, este com um centurião, glórias a Deus, Simão, curtidor, o qual tem a sua casa junto do mar, e ele te dirás o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado, do qual estava ao seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, o enviou a Jope. Glórias a Deus, aleluia. Então você começa a analisar, irmãos, aleluia, como que é importante a oração. Você começa a ver como que a oração move o coração de Deus. Como que a oração faz que o homem, glórias a Deus, quebre todas as barreiras e tire todos os impedimentos da vida dele, glórias a Deus, aleluia, através da oração e do jejum, glórias a Deus, aleluia, aonde toda a força da maldade, aonde toda a força da perseguição, ela só é destruída, glórias a Deus, aleluia, através da oração e do jejum. A Bíblia relata, glórias a Deus, aleluia, que Cornélio, glórias a Deus, quando manda o seu servo à casa de Pedro, glórias a Deus, Pedro, glórias a Deus, aleluia, ele estava, glórias a Deus, num terraço em cima da sua casa, glórias a Deus, para iniciar uma oração, glórias a Deus, aleluia. E nesta oração, então, agora, Deus começa, então, trazer para ele a chegada daquele servo que Cornélio tinha enviado até a casa dele. Deus começou a trazer, glórias a Deus, a chegada daquele servo ali, que começou a mostrar para ele uma visão, glórias a Deus, o qual a Bíblia diz que por algum tempo, glórias a Deus, que ele estava orando ali, no arrebatamento, glórias a Deus, que ele teve ali, ele começa a ver um lençol que descia em forma de um vaso do céu, atado pelas 4 pontas, glórias a Deus, e Deus fazia que ele prestasse atenção naquilo que estava ali, e ele via animal de tudo quanto é tipo de espécie, não só dos quadrúpedos, mas também dos répteis que andam na terra. Mas peraí, o que tem a ver? Deus dá uma visão desta para Pedro. Olha para a arca de Noé, olha lá na passagem do dilúvio, olha lá na passagem, glórias a Deus, do Velho Testamento, onde o Senhor pede para Noé construir uma arca para que viesse salvar aqueles seres humanos de todas as faces da terra, glórias a Deus. Mas os seres humanos, glórias a Deus, uma certa dificuldade, dureza no coração, falta de preparação, falta de oração, falta de consagração, de jejum, falta de dar mais lugar para Deus, prefere dar mais lugar para a carne, para o mundanismo do que para Deus. Então eles perdem o direito de entrar naquela arca, e quem faz a ocupação da embarcação são os animais.
glórias a Deus, os animais fazem a ocupação da embarcação, para que ele não fosse em cima da terra, da face da terra. Glórias a Deus, aleluia. O que Deus está fazendo Pedro entender com essa visão? Glórias a Deus, aleluia. A arca estava preparada para salvar o ser humano. É certamente que Deus também ia colocar os animais ali, mas o chamado era para o ser humano entrar ali. Mas o ser humano, pela desobediência de não querer ouvir o mandamento de Deus, guardar os mandamentos de Deus, o qual Moisés tinha pregado, glórias a Deus, aleluia, aquela época. Então agora a alegria do povo estava nas festividades, estava nos prazeres mundanos, estava, glórias a Deus, buscando mais o desejo para saciar a carne do que a presença de Deus, completamente diferente de Cornélio. Completamente diferente de Cornélio. Então Deus fala assim: olha, recolhe de cada espécie um casal e coloca na arca. Salvou os animais e o ser humano, todos, quase todos pereceram. Não foi todos, porque a família de Noé se salvou. Então, você olhando nessa visão entre a diferença, glórias a Deus, do gentil, glórias a Deus, aleluia, para, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, para o samaritano, para o judeu, para os publicanos, fariseu, então uma diferença muito grande, uma atrapalhação terrível em guardar a religião, de não guardar, de impedir um e de impedir o outro, glórias a Deus, aleluia. Então você começa a ver agora um homem que não tinha direito à salvação, mas creu que Deus podia alcançar ele. Então Deus agora vai que Pedro olhe e preste atenção, sentindo fome, Deus fala: pega, mata e come. Pedro olhou: Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda em minha boca. O Senhor olhou para ele e falou: olha, não chame de imundo aquilo que eu já purifiquei. Glórias a Deus, aquilo que eu já purifiquei, então você não chama de imundo. E quando Deus falou pela terceira vez com ele, que ele começou a querer entender qual era o vínculo da mensagem, então houve uma voz, se era ali que morava Pedro. Pedro falou: sou eu, porventura o que queres comigo, ou que seja, qual foi o motivo de vocês ter chegado ali? Ele falou: olha, Cornélio, um homem centurião, começou a contar a história, um homem piedoso, é o que nos enviou aqui. Nos enviou aqui porque há quase 4 dias de jejum, pode ser, irmão, quase 4 dias de jejum, Cornélio. E Deus trouxe uma visão para ele, que ele nos enviasse até você, para que você for, glórias a Deus, até a casa dele, para, glórias a Deus, falar das coisas de Deus, para nos ensinar. E Pedro então agora teve entendimento, porque não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Glórias a Deus, aleluia. Aí ele se admirou de uma tal maneira, glórias a Deus, aleluia, que ele chega até mesmo a comentar, glórias a Deus, no versículo 34, Pedro ele chega a comentar aqui, ó:
e abrindo Pedro a boca, disse: glórias a Deus, reconheço por verdade que Deus não faz a exceção de pessoas. Ele reconheceu que Deus não fazia exceção de pessoa. E hoje, quantas pessoas não têm feito exceção de pessoa? Quantas pessoas não têm, glórias a Deus, aleluia, né? Glórias a Deus, desprezado o seu próximo. Glórias a Deus, desprezado na parte financeira. Glórias a Deus, desprezado na parte amorosa, na parte profissional. Há uma diferença muito grande. Glórias a Deus, aleluia, que isso entristece não só o coração da pessoa que está sendo atingida, mas também entristece muitos os olhos de Deus, porque Deus, quando criou o mundo, glórias a Deus, foi para todos. Glórias a Deus, não foi feita a exceção, glórias a Deus, aleluia, exceção de cor e nem de raça. Glórias a Deus, aleluia. Deus, quando criou o homem, fez glórias a Deus, a imagem, a semelhança dele. Glórias a Deus, para que todos chegassem a ele. E glórias a Deus, aleluia, e louvasse o santo nome dele, porque somente ele é o dono de toda a honra e toda a glória. Deus colocou nós nessa face da terra, não foi para fazer exceção se a pessoa é de cor, ou se não é, ou se mora no bairro, ou se mora no centro da cidade, ou se ele tem um carro, ou se ele anda a pé, se ele vem para a igreja de chinelo, se ele vem no terno. Deus não quer saber disso. Deus quer saber a sua convivência com ele. Deus quer saber a sua intimidade com ele. Deus quer saber que você seja, glórias a Deus, uma pessoa que gosta de dialogar com ele, falar os seus problemas para ele, na oração, separar o dia, fazer uma consagração a ele e dizer para ele: eis aqui, Senhor, o teu servo, fala porque o teu servo ouve. Deus, ele não te despreza, meu querido. Do mesmo jeito que Deus gosta do milionário, ele gosta do mendigo, porque ele salvou o mendigo. Glórias a Deus. Ele colocou Lázaro para andar, glórias a Deus, nas bênçãos. Glórias a Deus, aleluia. Todo quanto põe Deus em primeiro lugar, seja rico, seja pobre, seja branco, seja de cor, seja japonês, brasileiro, seja quem for, o primeiro lugar é Deus. Cornélio colocava Deus em primeiro plano da vida dele. E quando agora Pedro sendo enviado junto com aqueles homens, chega até a casa de Cornélio, e ali eles começam a conversar. Cornélio começou a contar para ele que estava quase 4 dias de jejum, e numa visão, glórias a Deus, Deus falava com ele que mandasse homens à procura dele na cidade de Jope, glórias a Deus, aleluia, e que trouxesse ele até a casa dele para comentar o Evangelho de Cristo. Glórias a Deus, aleluia. E Pedro se alegrou porque isso estava acontecendo também na visão. Glórias a Deus, no ponto de ele falar realmente, glórias a Deus, aleluia. Eu confesso que Deus não faz exceção de pessoas. Porque se ele fosse olhar, irmãos, aleluia, Pedro não poderia estar ali. Pedro jamais poderia sair da cidade, ou seja, da casa dele, para ir até a casa de Cornélio. Se Pedro fosse olhar pelaquela lei ali, de um não poder comunicar com o outro, glórias a Deus, aleluia, então ele não iria ir ali, glórias a Deus, aleluia. Mas Cornélio estava sendo protegido por Deus,
porque ele fazia, glórias a Deus, o que agradava a Deus. Ele não olhava pela riqueza que ele possuía, ele não olhava para seu, glórias a Deus, seu estado profissional, a posição em qual ele se encontrava profissionalmente. Ele não olhava se a pessoa estava, glórias a Deus, comendo lixo na rua ou se estava comendo na mesa do rei. Ele fazia era ajudar as pessoas, trazer as pessoas para dentro da casa dele, falar do amor de Deus, colocar a pessoa no melhor estilo, na melhor roupa, no melhor modo de viver. E isso daí agradou a Deus de uma tal maneira. Então agora o Senhor Jesus, glórias a Deus, naquela conversa, ele conversando, diz a palavra de Deus, que quando ele chega ali, ele encontrou um povo. Ele não encontrou somente Cornélio e aquelas pessoas que estavam com ele ali, não. Deus, glórias a Deus, a Bíblia relata que quando ele chegou ali, a casa de Cornélio estava todos ali, irmão. A família, os amigos, aquelas pessoas mais chegadas da família, o qual ele podia falar, porque ele não podia falar muito, também devido àquela lei, porque se caísse essa conversa, que um homem de Deus ia chegar ali, era perigoso a turma ir para lá e matar ele, porque a lei não dava autorização para que entrasse em comunicação com os judeus. Então ele pegava somente aquelas pessoas mais chegadas da família, os que mais ele comentava a respeito da salvação, e falou: olha, Deus trouxe uma visão e vai chegar um vaso dele aqui na minha casa, vem aqui, ó, vamos ficar aqui porque eu mandei esse homem vai vir e vai falar, porque este andou com ele, este comeu com Jesus, este andou com Jesus, este viu Jesus ser crucificado, este tem testemunho, este tem história, ele vai contar para nós como que foi a passagem, a trajetória do Senhor Jesus, como está o trabalho na mão que o Senhor Jesus deixou dos discípulos. Ele vai contar toda a história para nós. Então aquele povo se interessou e foram para ali. O mais importante de tudo, a Bíblia fala que João batizava com água. João batizava com água naquela época. Mas ele sempre pregava para o povo, falava: olha, eu batizo vocês com água, mas após mim virá um, e não só com água, mas vai batizar com fogo e com o Espírito Santo, o qual eu não sou digno de tirar a sandália do pé dele, porque ele é poderoso, ele é o Messias. Eu apenas estou planando o caminho, eu apenas estou abrindo somente o caminho para que ele possa vir passar e eu chegando lá, vassouriando. E assim Jesus chegou até a casa de Cornélio. Ainda que não chegou o corpo físico de Jesus, mas o testemunho de Jesus está acontecendo na casa de Cornélio. O povo agora começa a se alegrar de ouvir as palavras que da boca de Pedro relacionava, glórias a Deus, o testemunho da vida do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento houve um barulho e a glória de Deus desceu naquele lugar. Todos que estavam ali foi batizado com fogo e com o Espírito Santo, e ponto do próprio Deus usar a boca de Pedro e falar para aqueles que estavam condenando, criticando, fala assim: quem sou eu para proibir que esses cheguem até a água, que chegue até o batismo? Porque o mesmo Espírito que caiu sobre nós na noite de Pentecostes, aqui batizou toda a casa de Cornélio,
vasculhando lá. Deus tremendo. Tudo porque, irmão, obediência, sinceridade. A obediência, a sinceridade com Deus, ela faz uma grande diferença na vida do cristão. Glórias a Deus, aleluia. Faz uma diferença tão grande na vida do cristão que o diabo não vai ter força, glórias a Deus, aleluia, para apontar e para derrubar, porque se fosse olhar para, glórias a Deus, aleluia, esse tipo de situação, então, glórias a Deus, aleluia, aquela mulher do poço de Jacó, glórias a Deus, não ia receber a sua bênção, e nem aquela nação, aquela cidade, por onde ela pregou que ali estava o verdadeiro Messias, porque tinha botado a vida dela todinha, o qual o Senhor fala para ela, vai lá e chama seu marido. Ela falou, Senhor, eu não tenho marido. O Senhor falaste bem, porque tem sim, o que tem agora não é teu. O Senhor se maravilhou da sinceridade daquela mulher, e quantas vezes Deus não tem falado conosco, quantas vezes Deus não tem alertado nós através da palavra. Mas o cansaço físico muitas vezes faz nós se distanciar de Deus. O cansaço físico, a angústia, a tristeza, a falta de sentido da própria pessoa de liberar o perdão, isso distancia o homem da presença de Deus. Não que Deus vai sair da presença do homem, Deus não sai da presença do homem, glórias a Deus. Quando Adão pecou, desobedecendo a ordem que Deus tinha dado, que de todas as árvores ele viesse, glórias a Deus, fazer uso, menos da árvore do meio do jardim do Éden, não era para ele tocar. E quando assim ele foi, glórias a Deus, enganado pelaquela velha serpente que é Satanás, glórias a Deus, Satanás, glórias a Deus, aleluia, enganando a Eva, a primeira mulher, enganando Adão, glórias a Deus, aleluia. Eles sentiram que pecaram e erraram na presença de Deus e foi se esconder de Deus. A Bíblia diz que pela manhã o Senhor passou procurando o casal no jardim e não encontrou. O Senhor falou, Adão, Adão, aonde tu estás? Nada de resposta. Passa um pouco de tempo, o Senhor, Adão, aonde tu estás? Estou aqui, Senhor. Eu ouvi a sua voz, glórias a Deus, mas tive medo, irmão, porque ele reconheceu que tinha pecado, que ele tinha desobedecido a Deus. Então agora ele começa a ver, glórias a Deus, na vergonha do seu pecado. Mas Deus não se escondeu, quem escondeu foi Adão, foi a Eva que escondeu. Deus ainda procurou eles para dar uma nova solução para aquele problema e amenizar aquela dor, o qual hoje nós sentimos aquela dor, glórias a Deus, até o dia de hoje, com o dor de parto, glórias a Deus, de uma mulher que está grávida e gestando, glórias a Deus, aleluia, na sua ânsia de dar o filho, glórias a Deus, hoje nós estamos ainda na ânsia deste parto, glórias a Deus, devido ao pecado que aconteceu ali, e muitos têm se distanciado da presença de Deus, porque usa dizer, eu nasci assim, vou permanecer assim,
e vou ser assim para sempre. E não deixa Deus trabalhar. A oração. A oração é a chave da resposta. A oração, irmãos, aleluia, o amor, o louvor, a obediência é uma grande diferença que o cristão tem que carregar dentro do seu coração, escrito na tábua do seu coração, mas não com tinta de caneta, mas sim com o sangue precioso do Cordeiro. Tem que estar escrito dentro do seu coração, na tábua do seu coração, aonde Deus possa prendar, glórias a Deus, e você possa, glórias a Deus, aleluia, chegar até a sua salvação. E a intermédio ao Senhor Jesus. Muitas vezes eu estou falando com pessoas que passou para um novo ano e ainda não orou esse ano. Está preocupado com as festas que estão acontecendo. Está preocupado com o coronavírus, com o chikungunya, e está preocupado com tanta praga que está no mundo aí, mas o refúgio nós só encontra com Deus. Ainda não orou este ano, fica preocupado com tantos acontecimentos que está acontecendo, mas não dobrou o joelho, não fez um jejum, não se apresentou a Deus, pedindo a proteção de Deus, pedindo que Deus dê o livramento para o lar, para a família. Quantas pessoas, irmãos, que ainda não fizeram uma confissão com Deus, não voltaram para o caminho de Deus, estão afastados. Passou o ano passado, glórias a Deus, mendigando, escravizado pelos vícios, escravizado pelo adultério, pela prostituição. Entrou este ano e está da mesma forma, não se consertou, não fez conserto com Deus, e tudo que acontece é o governo, é o prefeito, é nada, irmãos, aleluia. Tem muitas coisas que é nós que deixa isso na nossa vida. A Bíblia fala: passa os céus, passa a terra, mas minha palavra não há de passar. O homem que quer ser um homem de Deus, quando fala homem, fala mulher, fala criança, fala jovem, fala adolescente. A pessoa que quiser ser de Deus tem que se renunciar. Ele não tem que cortar a cruz, porque vai cortar a cruz quando chegar no final da caminhada, vai estar o abismo. Como que você vai conseguir passar de um lado para o outro se você cortar a cruz? Você tem que tomar a sua cruz e seguir ela. Seguir aquelas pisadas onde o Senhor Jesus Cristo passou, saindo da sala da audiência do Sinédrio e chegando à via dolorosa, derramando o sangue puro e imaculado, depois de levar 40 e mais uma chibatada no corpo, aonde os vergões se transformaram em carne viva, aonde o sangue ficou marcado na rua dolorosa, chegando até o monte da caveira, aonde foi colocado em crucificação, dizendo ao Pai: Pai, perdoa os inocentes, porque eles não sabem que Pai. Deus está querendo te perdoar nesta noite, Deus está querendo te levantar nesta noite, Deus está querendo te colocar novamente em pé na posição de servo para servir a Ele. E Deus está falando aqui nesta noite. E quantos estão ensaiando o dia e a hora que vai voltar para o caminho de Deus? Eu quero dizer que do jeito que o mundo está indo, a gente tem que ficar como aquelas 5 virgens, não os imprudentes, mas os que estavam dentro na presença de Deus. Temos que
está como aquelas 5 virgens, esperando a volta do Senhor a qualquer instante, a qualquer minuto. O Senhor vem buscar a sua igreja. A Bíblia diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Deus pode voltar a qualquer segundo em nossa vida, a qualquer instante em nossa vida. Então é muito importante que nós venhamos perdoar o nosso próximo, que nós venhamos orar, que nós venhamos jejuar, que nós venhamos vigiar o caminho de Deus, glórias a Deus, aleluia, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Que nós não venhamos perder a nossa salvação. Depois de tanto tempo na presença de Deus, como Judas Iscariote, tanto tempo andando com Jesus, mas sempre malicioso. Judas sempre esteve na presença de Deus, mas malicioso. Não acreditava em nada que Deus falava, antes até duvidava, porque sempre queria colocar o Senhor, glórias a Deus, de frente com os Caifás. Sempre queria colocar o Senhor para confrontar com os fariseus e publicanos, sempre colocando o Senhor em situações difíceis. Mas a vida dele não adiantou de nada estar na presença de Deus. Quantas pessoas, irmão, que estão dentro da igreja, quantas pessoas que estão no caminho de Deus, mas não estão dando importância daquilo que está sendo pregado dentro da igreja, não está dando importância, glórias a Deus, aleluia, do grande perigo, do risco de perder a vida, assim como Judas perdeu a dele. O homem de confiança de Deus carregava a parte da tesouraria de Cristo, mexia nos grandes valores e deixou-se levar. E triste, a amargura passou no final da sua vida, que depois da traição ele procurou o seu suicídio. Glórias a Deus, se enforcando. É assim que o diabo faz. Hoje o diabo fala para você que beber não tem importância nenhuma, pode beber ocasionalmente, um golinho só na passagem do ano. Isso daí é um brinde para, glórias a Deus, dar uma boa vida para o novo ano que está entrando. Ocasionalmente vai passar, mensalmente, mensalmente vai passar, glórias a Deus, aleluia. É todos os dias. Quando vê você está um alcoólatra, você já está dependente químico, porque assim que o diabo vai, ele nunca vem mostrando perigo, ele sempre vem, glórias a Deus, aleluia, fazendo a pessoa acreditar que tudo aquilo ali, glórias a Deus, aleluia, no momento é bom, assim como ele fez com Jesus Cristo. Quando Jesus saiu do batismo que João batizou no Rio Jordão, o Senhor saiu daquele batismo, ele não foi para uma balada, o Senhor Jesus Cristo não foi comer pizza e lanchonete, o Senhor não foi fazer churrasco na casa de ninguém, o Senhor saiu dali, foi conduzido ao deserto. O Senhor foi conduzido ao deserto para, glórias a Deus, aleluia, para se revestir no poder de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. Ah, mas naquele tempo não tinha lanchonete. Será que não? Será que não tinha? Talvez até não, mas tinha outros tipos de coisas, glórias a Deus, que traía o povo em torno do povo não querer andar com Jesus. Ele saiu dali e foi passar sua provação no deserto. Eu quero dizer, irmão, que a prova do crente é passagem no deserto. Ele está passando pelo deserto, não quer dizer que ele vai habitar no deserto.
e que ele vai morar no deserto, porque é na sua provação que a sua vitória chega, em ponto de Paulo falar de uma das cartas dele. Ele fala: quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte. Por que ele está forte, irmão? Porque quando ele está forte, ele não precisa da oração, mas quando a pessoa está fraca, é o momento de orar, é o momento de buscar Deus. E quando Deus fala que o são não precisa de remédio, mas sim o doente, quando a pessoa está na sua perfeita saúde, ele não precisa de medicamento, mas quando ele está doente, então agora ele corre ao médico para buscar a solução. E assim são nós, quando nós estamos no deserto de provações, deserto de clamar ao Senhor, deserto de descer as madrugadas até a casa do oleiro, olhar para ver o vaso que está na mão do oleiro, se foi o primeiro construído por Deus no barro, ou se é, glórias a Deus, a nova aliança que Deus trouxe o Senhor Jesus, o segundo vaso, no qual a palavra de Deus fala, glórias a Deus, que a honra da segunda casa será maior do que a primeira. Temos que parar e meditar, irmão. Muitas vezes nós achamos que o que estamos fazendo para Deus já está o suficiente. Muitas vezes nós paramos e pensamos: o que eu estou fazendo, eu já tenho direito de salvação. Eu quero dizer para você já leu a passagem dos profetas? Já leu a passagem, glórias a Deus, o servo de Deus, quando era jogado em arena para ser devorado por leão, para não negar o nome de Jesus, o nome de Deus? O Senhor olhou para a fornalha que foi Sadraque e Mesaque, Abednego jogado ali, para não querer fazer, glórias a Deus, adoração para a idolatria. O Senhor olhou, glórias a Deus, aleluia, para os que foram queimados vivos, jogados em caixa de óleo quente. Então nós não fizemos nada, irmão. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para Deus. Nem o ano que passou, e nem os 38 anos que eu estou na presença de Deus. Eu não fiz nada para Deus. Durante esses 38 anos que estou no conhecimento da palavra de Deus, o que eu fiz, irmãos, aleluia, eu vou ser salvo só se for pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, porque tudo que eu fiz não compara o que o Senhor fez para mim. Um minuto no qual ele estava no Getsêmani, orando pela madrugada, e as gotas de suor dele transformaram em sangue. Desde quando eu tenho chorado para as madrugadas, desde quando eu tenho chorado na oração ao pé de Cristo, e Ele chorou por nós. Ele pregava nos montes, pregava nas ruas. Só teve uma vez que ele leu a mensagem do profeta dentro do templo, andava nas ruas da cidade, nos montes pregando. O Senhor não subiu em púlpito para querer fazer diferença se pode, se não pode. O Senhor preocupou de trazer as almas para o seu reino, trazer a salvação para aquele povo. E hoje nós vemos falta de fé dentro da igreja. Hoje nós olhamos pessoas que podiam ter um bom testemunho dentro da igreja e não tem. São divisor da obra de Deus, são apontador, acusador, caluniador, defraudador. São pessoas que só querem ver o mal da obra, nunca quer ver o seu irmão bem. Isso não é de Deus, irmão. Isso não é de Deus. Ao contrário do que Cornélio fazia, dar suas ofertas para os pobres, orar a favor das almas.
e jejuar a favor das almas, reunir o seu povo para ouvir a palavra de Deus. Hoje tem muito que quer tirar até o que tem dentro da igreja. Trazer alma para a casa de Deus é difícil, mas para tirar a coisa mais fácil que tem. Estou falando isso, irmão, não para querer atacar a igreja, não para querer atacar os que andam sinceros com Deus, porque a palavra de Deus fala que a lei, ela serve para aqueles que não andam certo com a lei, mas aquele que anda na obediência. Então isso só um motivo de nós crescer na presença de Deus e saber qual é a terra que nós estamos pisando. Deus fala, melhor é obedecer do que sacrificar. É melhor comer um pão seco do que sentar na mesa do rei da terra, né? Então são momentos, irmão, que a igreja ela está passando uma certa dificuldade devido a tantos ministérios, tantos falsos evangelhos pregados, tantos falsos pastores, falsos ensinadores, ensinando o evangelho facilitado para o povo não sentir. Glórias a Deus. Mas o próprio Jesus fala: a minha palavra é como espada de dois gumes, ela tanto corta de um lado como corta do outro. Eu castigo e repreendo aquele que eu amo. O Senhor tem falado que Ele tem nos castigado e repreendido, porque Ele nos ama. Ele não quer ver nós perder o direito da nossa salvação por nenhum momento desses prazeres aqui da terra, porque nós estamos aqui nesta terra como, glórias a Deus, peregrinos, forasteiros, passando por uma terra estranha. Essa terra não pertence aos homens e mulheres de Deus. Os que Deus comprou não permanecerão nesta terra. E se a palavra ela vem de encontro com nós, é porque Deus nos ama. Deus tem nós como uma, glórias a Deus, aleluia, é uma estrela para que brilhe, e para aqueles que estão na treva, então conheça o caminho da luz. Assim como no dia do nascimento a estrela brilhou no céu e fez que os reis magos chegassem até a presença de Deus, hoje o Senhor está, glórias a Deus, mostrando os seus verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e verdade, o seu testemunho verdadeiro, sem medo de pregar a verdade, não falsificando o Evangelho, mas entregando a mensagem de salvação, mensagem que tira a pessoa do inferno e coloca na presença de Deus. Porque se eu for fazer o que eu quero, misericórdia, irmão, uma hora dessa, aonde será que eu estaria? Se eu for lembrar de 38 anos atrás, uma hora dessa, irmão, eu acho que eu já tinha tomado 5 litros de cachaça e tomado os 3 cigarros de maconha. Talvez tivesse até tendo um início de uma overdose pela idade que eu estou agora. Mas graças a Deus, que Deus nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nesta noite, se você estiver ouvindo esta mensagem que está sendo pregada aqui no templo da Igreja Pentecostal Promessa de Deus, aqui no bairro Marquês, na rua Erliga, ou seja, na rua Marquês do Paraná, número 53, talvez você more vizinho, venha, mas venha ouvir a verdade. Aqui todos que pregam, aqui pregam a verdade.
Aqui nós não temos interesse nenhum de pregar aquilo que a Bíblia não traz com ela, mas somente aquilo que a Bíblia tem, e a revelação da mensagem do Espírito Santo nos revela no momento da mensagem. Olha que coisa linda! Quantos ensinamentos você pode ter hoje, quantas passagens referendo ao texto. Não é uma bênção? É uma maravilha. Então você volta para o caminho de Deus. Você faça um propósito com Deus, fala, Senhor. Depois dessa mensagem, eu quero voltar para o caminho do Senhor. O Senhor derramou seu sangue por mim. O Senhor transformou teu suor em gota de sangue orando por mim. Eu quero fazer parte desse povo. Eu quero estar com esse povo ali na igreja pentecostal, as promessas de Deus. Me dê força para chegar até esse ministério. E Deus vai me trazer você. E você vai contar a sua vitória. Pessoas que não aceitaram Jesus ainda, ouviu a mensagem e falou, nossa, mas aí é demais para mim. Não é não. Não é demais não. Glórias a Deus, aleluia. Você vai aprender de Deus. Você vai ser um verdadeiro cristão. O fato de nós ser chamados para ser crente, isso não é o suficiente. A Bíblia fala que muitos vão ver a igreja ser arrebatada. Muitos crentes vão ver a igreja ser arrebatada. Você tem que ser cristão. Você tem que ser uma pessoa que crê em Jesus e quer morar com Ele. Que aí você não vai ver a igreja ser arrebatada. Você vai estar incluído no povo que Deus vai arrebatar. Glórias a Deus. Eu estou enfermo, desenganado da medicina, não tenho mais nenhum motivo de alegria em meu coração. Eu quero dizer para você, meu querido, que eu, quando tinha 16 anos de idade, eu fui desenganado pela medicina do homem. O médico chamou minha irmã e falou, olha, ele tem no mínimo 6 meses de vida. E a minha irmã entrou em desespero e levou eu para tudo quanto foi lugar, buscando uma solução, uma cura, mas não conseguiu achar na Carquimanda, não conseguiu achar no centro de Macumba, não conseguiu achar em outros ministérios que não vou citar o nome, mas achou na presença de Deus. O nosso querido, amado pastor, glórias a Deus, aleluia, que já não está mais aqui conosco, que já está com Cristo. O nosso querido pastor Guilherme, da primeira igreja da quadrangular da rua 11 de Bento, pregou a palavra e me tirou eu do sofrimento, o qual estou aqui na presença de Deus, testemunhando. E dando testemunho do pastor que já não está aqui conosco mais. O homem que foi usado por Deus para tirar eu do alcoolismo, tirar da rua, tirar das drogas, mostrando o caminho da verdade e falando para mim que era para crer. Ia ser salvo, eu e a minha casa, e cumpriu. Eu e a minha casa podemos dizer, servimos ao Senhor. Eu, minha esposa, meus filhos, nós e genro. Aleluia, Jesus. Estamos na presença de Deus. Você quer ver seu lar ser transformado? Você quer ver Deus operar, tirar essa enfermidade ainda que o médico desenganou? O tempo que você tem não é pouco, mas também não é ruim. É o tempo que vai durar o louvor. Assim que o louvor acabou, nós vamos entrar em oração de uma forma geral para os desafios ofertantes na casa de
Deus, nós vamos estar orando a favor de todos quantos estão enfermos. Se for da vontade de Deus, Deus não voltar. Terça-feira tem mais, na quinta também tem mais, sábado tem mais e também no domingo tem mais. Se Jesus não voltar, os cultos aqui é terça, a partir das 19h30, dia de semana. Sábado e domingo começa às 19 horas, porque tem um período de meia hora de oração. Então todos estão convidados, se Jesus não voltar. E lembrando aos irmãos que sábado, glórias a Deus, aleluia, vai dar uma preparação aqui, glórias a Deus, aleluia, do trabalho com os jovens. O sábado vai ser preparado para o grupo de louvor e para os jovens fazer a atividade espiritual dentro da igreja. E fique em pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus, né, irmãos, aleluia, e chamar já esse grupo para vir aqui louvar a Deus. Glórias a Deus, graças a Deus. Vamos receber o grupo com uma salva de palmas para Jesus. Vamos adorar o Senhor com o último louvor dessa noite, amém?
tem que acostumar com isso, porque lá no céu, quem entra lá é só louvor, é só amor, é só louvor. Isso não só aqui na terra, mas vai permanecer também lá no céu. O amor e o louvor, irmão, isso é coisa que nós temos que trabalhar, nós temos que vencer. Glórias a Deus, porque temos que ter esse dom do amor e do louvor para que as maravilhas de Deus venham acontecer sobre a nossa vida. Aleluia, que maravilha, né, irmãos? Aleluia, graças a Deus. Nós estamos, né, irmãos? Aleluia, já para iniciar esta oração, a qual foi comentada, para os que estão voltando para o Senhor Jesus, aqueles que estão aceitando o Senhor, glórias a Deus, como seu único e exclusivo Salvador da sua vida, glórias a Deus, aleluia. E para todos, né, irmãos, que estão enfermos, né, irmão? Glórias a Deus para os nossos irmãos que não vieram hoje, né, irmãos? Aleluia, somente Deus sabe o que está acontecendo, somente Deus pode, glórias a Deus, dar a solução. E também orar a favor, né, da nossa irmã Adriana, do ministério que ela congrega, orar também a favor das nossas irmãs lá de Belo Horizonte, glórias a Deus, que estão passando por um momento difícil com enfermidade, e todos quantos estão internados, irmão, por que não orar para os médicos, para os enfermeiros,
da medicina, né, irmãos? Aleluia, que estão aí também vencendo, né? Glórias a Deus, aleluia, esta grande batalha aí, né, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos interceder. É como eu falei hoje, o amor, o louvor não são coisas dessa terra, são coisas que estão assim em cima dessa terra, mas isso vai subir com a igreja de Cristo para o céu. O amor e o louvor é coisa de Deus, é coisa que vai permanecer. Glórias a Deus, para Deus, glórias a Deus, aleluia. E sem a santificação e sem o perdão, ninguém verá a Deus. Ninguém. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe o quanto eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabe o quanto eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabe o quanto eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta a minha igreja. Foi isso que o Senhor falou para o seu discípulo. E é isso que eu falo nesta noite, que nós temos o maior cuidado, o maior carinho pelas almas de Cristo. E nesse momento, se você crê, esteja onde for, no Brasil, fora do Brasil, esteja onde você for, ouvindo essa mensagem, ou ainda vai ouvir ela, porque ela está no Facebook, seja um assinante do YouTube, todos os materiais estão ali, glórias a Deus, para você desfrutar das bênçãos de Deus. Glórias a Deus, igreja, promessa de Deus está ali no canal do YouTube, está no Facebook, glórias a Deus. Aonde você hoje ou amanhã ouvir esta mensagem, ore nesta oração. Talvez você daqui uma semana, você vai ouvir, você ore junto desta oração. Porque eu vou pedir para Deus que todos os instantes, aonde tiver pessoa ouvindo, que seja beneficiado pela a glória dele. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, aqui estamos na tua presença, fazendo o encerramento desse trabalho, agradecendo ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que aqui estão nesta noite, os que não puderam estar, que o Senhor visite. Que o Senhor visite, meu Deus, ó Pai, toda a força da autoridade da terra, ó Deus, os médicos, enfermeiros, Pai, todos quantos estão enfermos, Pai, estão no UTI, no CTI, Pai, abençoa os pastores, homens de Deus, ó Pai, que tem falado do teu amor, meu Pai, abençoa, Senhor, meu Deus, ó Pai, ó Deus, os que estão voltando para o Senhor, ó Pai, os que nesta noite, Pai, estão aceitando o Senhor como único exclusivo Salvador, ó Pai, venha abençoar os dizimistas, abençoar os ofertantes que têm sido, Pai, os mantedores, Pai, da obra santa do Senhor, ó Pai, abençoa, abrindo a porta do emprego, Pai, dando a prosperidade, meu Deus, ó Pai, abençoando o lar, a família, Pai, e tudo quanto eles fizerem, Pai, que haja, Pai, prosperidade do Senhor, ó Pai, abençoa agora, Pai, é o que nós pedimos e que agradecemos em nome de Jesus Cristo, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, amém. Se Deus é por nós, o perdão de Deus, e vão em paz, que Deus